A verdade a respeito de dom de línguas. Paulo gasta a maior parte da carta de Coríntios explicando sobre este dom de língua, que muitos supostamente dizem ser dom do Espírito Santo. Bem, no passado, Paulo falou para os coríntios para eles procurar dons espirituais, principalmente que profetizeis, no capítulo 14, do verso 1 de 1 Coríntios. E Paulo falou o seguinte, quem fala em línguas não fala a homens, mas fala a Deus, que entende todas as coisas. Ou seja, quem chegar numa igreja que todo o auditório, todas as pessoas falam em português, e ele falar em aramaico, a linguagem que o Senhor Jesus Cristo falava antigamente, ninguém vai estar entendendo da igreja. Ele não vai estar falando a homens, Deus vai estar entendendo. Por isso ele fala a Deus, que entende. E Paulo falou o seguinte, que há muitos tipos de vozes no mundo, nenhuma delas sem sentido. E ele falou uma coisa muito interessante também. Ele falou assim, é melhor que eu fale 5 palavras para instruir do que 10.000 palavras em línguas, que ninguém vai ser instruído. Hoje, o que nós vemos na palavra de Deus, o que a Bíblia fala de línguas? Bem, no passado, na Torre de Babel, as línguas foram confundidas ali por Deus, porque o povo estava em rebelião contra Deus. E então Deus fez eles falarem outras línguas, em outros idiomas, para que eles não pudessem construir a Torre de Babel. Ali foi o início da confusão das línguas. Agora, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 11, nós vemos ali o testemunho de pessoas, na parte B do versículo 11 do capítulo 2. Eles falavam assim, como os ouvimos falar na nossa própria língua as grandezas de Deus. Ali aconteceu o Pentecoste, quando Deus fez com que aquelas pessoas pudessem entender na sua própria língua materna aquilo que eles não entendiam se o outro falasse em outro idioma. E então, na Torre de Babel, Deus confundiu as línguas. No Pentecoste, Deus fez com que eles pudessem entender a língua um do outro. Lá havia pessoas de todo lugar. A igreja estava começando, o evangelho tinha que espalhar, e o Espírito Santo os fez falar em línguas. Era agora um novo jeito de Deus falar ao homem, uma nova era, onde o evangelho de Deus ia ser propagado no mundo inteiro. E Deus queria que fosse assim, o evangelho propagado para os gentios. Em Hebreus capítulo 1, verso 1, fala que Deus falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nos últimos dias Ele tem nos falado pelo seu Filho. Deus quer nos falar através do seu Filho de maneira que todo mundo entenda. Hoje é um grande engano, assim como foi lá em Coríntios, e Paulo debateu sobre esse assunto. Mas quem era a igreja de Coríntio? Era uma igreja carnal. Lá havia abuso de dons, principalmente o dom de língua. Eles diziam ser o dom do Espírito Santo. Certo dia desse, vi uma pessoa caída no chão e ela dizia que estava se enchendo do Espírito Santo. É uma mentira, porque em Efésios capítulo 5, verso 18 e verso 19, Paulo fala na parte última do versículo 18, enchei-vos do Espírito Santo. É uma ordem de Deus. Deus quer que nós enchemos do Espírito Santo. Mas como? Verso 19 ele fala, falando entre vós com salmos. Salmos é o quê? A palavra de Deus. Deus quer que a pessoa entenda a palavra de Deus, mas para nós enchermos do Espírito Santo, temos que falar em salmos, hinos e cânticos espirituais. Ninguém pode encher do Espírito Santo caído no chão. Ninguém pode fazer isso. E então qual era a consequência de tudo isso? Bem, lá não havia mensagem, lá não havia edificação, lá não havia crescimento espiritual, lá não havia salvação. Possivelmente a igreja estava cheia, mas inchada, lá não havia vida. Um pregador lá, David Wilkerson, foi em Nova York, ele prega em Nova York, ele foi em certo lugar, 3 meses ele esteve naquele lugar reunindo, visitando uma igreja pentecostal, carismática. Lá ele não ouviu a palavra de Deus ser pregada, as pessoas não eram edificadas, não havia crescimento espiritual e não havia salvação. E é isso que o diabo quer. O diabo quer fazer isto com o ser humano. Ele não quer que o ser humano ouça a palavra de Deus, porque o ser humano só pode ser salvo pela palavra de Deus. Mas não somente isso. A igreja de Corinto tinha se tornado uma igreja arrogante espiritualmente. A conduta deles era imprópria na área sexual. Havia ofensas de um contra o outro, um levando o outro na justiça e processando um ao outro. Porque eles não tinham ensino bíblico, não tinham ensino da palavra de Deus.
Mas de onde veio esse dom de línguas que eles dizem por aí ser dom do Espírito Santo? E tem confundido, porque aquilo que Deus fez no passado, Ele fez de uma maneira que todo mundo podia compreender a língua. Era o intuito de Deus entregar a palavra, o Evangelho, ser anunciado a todos os povos. O tempo é curto, por isso eu falo rápido. Então fala assim, este tipo de dom espiritual em línguas que eles falam por aí, que nem eles entendem, nem quem prega, nem quem está sentado no banco entende, vem de seitas pagãs. Há uma religião pagã chamada Zulus, lá na África, aonde eles entram em êxtase, ficam fora de si, uns ficam rindo e saem fora de si. Eu vi uma reportagem sobre um rapaz que estava rindo em uma dessas igrejas, aonde ele saiu fora de si e foi parar no manicômio, louco. E dizem isso ser obra do Espírito Santo. Isso é uma mentira. Agora, quando nós vemos a obra do Espírito Santo na vida da pessoa, nós podemos lembrar do Gadareno, quando Jesus o curou, quando ele estava possesso de vários demônios, e ele comia defunto lá no cemitério. Quando Jesus expulsou os demônios dele, a Bíblia diz que ele estava sentado em perfeito juízo. Esta é a obra do Espírito Santo. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de desordem. Mas Deus é um Deus de ordem, que quer que todos ouçam a sua palavra, entendam a sua palavra de maneira clara, que todos possam ser edificados, instruídos e corrigidos na palavra, doutrinados na doutrina, e que possam ser salvos e libertos das garras de Satanás. É assim que Deus trabalha. Deus quer que todo ser humano entenda a sua palavra. E o homem só pode ser salvo através da palavra de Deus. Mas isso tem se tornado, nos nossos dias, um distúrbio em todas as igrejas, não todas, mas a maioria das igrejas pentecostais e carismáticas, onde há muito barulho, uns imitando animais, outros falando em línguas que ninguém entende. No ano de 2003, fui numa igreja onde uma mulher imitava uma galinha e o outro andava em volta da igreja como um aviãozinho. É exatamente isso que estava correndo em Coríntios, e Paulo não calou. Paulo falou, Paulo avisou, mas o ser humano, ele prossegue no erro e continua no erro. E nos nossos dias nós estamos vendo isso. Pessoas caem no chão, pessoas ficam fora de si, não sabem o que pregador fala, não sabem o que ele mesmo fala, sai fora de si e começa a falar em línguas que eles nem mesmo entendem. E eles, no capítulo 13, Paulo fala que eles tinham deixado o melhor dom, que era o dom do amor. Imagina se uma pessoa fala em línguas. O que isso vai aproveitar se ele não tiver amor? Se ele não tiver Jesus Cristo, a expressão exata do amor de Deus. Isso tem espalhado até pelos outros meios que se dizem evangélicos, que se dizem igrejas. E isso tem aglomerado, e o inimigo tem gostado disso, porque as pessoas estão nas igrejas sem ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Como eles vão ouvir a palavra de Deus se aquele que ministra não prega a palavra de Deus, se aquele que está sentado não está ouvindo a palavra de Deus? Ninguém vai ser edificado, ninguém vai ser salvo. As pessoas têm entrado em êxtase, saído fora de si, e não sabemos, nós podemos dizer que há uma ajuda, ou há uma manifestação satânica no meio de tudo isso. Pessoas com vestes de ovelhas, mas por dentro são lobos. E a Bíblia nos alertou sobre isso, a palavra de Deus nos alertou sobre isso, que haveria falsos profetas enganando o povo, fazendo comércio do povo. E havia uma grande ilusão sobre o povo, que o povo ia aceitar doutrinas de demônios. Bem, vamos abrir os nossos olhos, porque isto não é de Deus, isto não vem de Deus. A palavra de Deus não ensina isto. E isso tem espalhado não somente nos meios que se dizem supostamente evangélicos, mas também a Igreja Católica também tem infiltrado nisto. Nós podemos ver mais nos vídeos mais à frente. Se você quiser ouvir mais sobre esta passagem ou mensagem do dom de línguas, você pode clicar Heber Moura, dom de línguas, que você vai ver muito sobre este assunto mais claramente